Igreja, então já vamos estar meditando na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no tema da campanha, Salmo 40, versículo 1. Quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Então vamos ler, como estamos lendo todas as semanas, em duas traduções. A palavra diz, em uma tradução, Salmo 41: Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Outra tradução: Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Todos podem assentar em nome de Jesus. Igreja, desde o início, desde o primeiro culto desta campanha, Salmo 40, nós falamos no primeiro culto, que é luta, que é dificuldade, que é tribulação, que é pagamento de preço, que é momento de Deus nos aprovar. E nesta semana, não sei se você tem percebido isso, nestas semanas, as lutas, as dificuldades, as tribulações, as barreiras vêm só aumentando. Por quê? Para que Ele possa nos aprovar. Então por isso que Deus nos deu a campanha do Salmo 40, para nós termos paciência nele. Porque se nós formos resolver tudo da nossa maneira, nós vamos desistir ou fazer o que não agrada a Deus. E o que nós aprendemos no culto passado? Semana passada nós aprendemos no livro de Hebreus, que não tem autor, no livro de Hebreus 10:39 fala que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Então Deus não tem compromisso com aquele que começa algo e nunca termina. Como que Deus vai confiar, dar algo espiritual para quem Ele dá e aquela pessoa não dá continuidade naquilo que Ele falou? Então nós aprendemos isso semana passada, que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, que começa algo e nunca termina. Agora, pior que isso, Deus foi duro conosco na palavra. Ele falou semana passada que aqueles que agem assim é como o cão que volta ao vômito e a porca limpinha, lavadinha, que volta para o lamaçal. Então é grave, é preferível você não compromissar do que compromissar e não cumprir. Muitas das vezes as pessoas perguntam algo para o irmão Humberto, ele pensa 2, 3, 4 vezes para falar, vou lá, ou vou fazer, ou estarei com você, ou não estarei. Porque para mim, um homem de 52 anos, a palavra de um ser humano, de um homem, de uma mulher, tem que valer mais do que um papel assinado. Na nossa geração é diferente, hoje papel assinado não vale nada. Mas para mim uma palavra de alguém, eu vou lá, irei fazer, eu estou compromissando em fazer isso. Lembro direitinho, teve uns turistas, para não falar membro, porque ficou no nosso ministério poucos meses, uns turistas vieram aqui no passado e chegaram na sala do bispo, e porque a igreja está assim assado, e nós temos que fazer isso, aquilo outro, e induziu o nosso bispo a ter uma reunião na casa dele, e o bispo levou alguns de nós para essa reunião, e fez uma reunião aqui, e falou que ia fazer, ia acontecer, papapá, e chegou a vez de cada um de nós opinarmos, e cada um falou, não, então eu venho, então é um compromisso, não, tá, falei, tá, chegou a vez do irmão Humberto, o chato. Eu sei que eu sou chato. Aí chegou a vez do irmão Humberto falar, opinar. Falei, irmão, o projeto é lindo, o projeto é maravilhoso, mas ele é desgastante e cansativo. Você vai estar aqui do início ao fim do projeto? Não gostou de ouvir não, porque não ficou 3 meses na igreja, e o meu líder ficou com aquele projeto mais de 10 anos, porque o nosso ministério não tinha algumas coisas da visão que o rapaz trouxe, e o bispo, por ser fiel, continuou fazendo aquilo que foi compromissado. Falei, bispo, quem levantou essa bandeira, nem na casa do Senhor, na casa de Deus não está mais. Então eu e você falar as coisas para os outros fazer é fácil. Então a gente tem que ir até o fim. Enquanto eu pude fazer algo na casa do Pai, eu fiz o que eu compromissei. Se eu não compromissei, eu não faço. Então Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Cuidado. Muitos irmãos chegam no irmão Humberto e falam assim, não, porque lá na igreja eu estou querendo fazer aquilo outro. Beleza, pode fazer, a casa de Deus está lá para todo mundo trabalhar, mas você vai fazer só esse final de semana ou o resto da vida? Aí a pessoa começa 2 vezes, quer fazer só para aparecer uma vez.
Então nós temos que aprender que aquele que começa algo e para no meio do caminho, o Senhor não tem prazer nele. Mas hoje, sobre o que nós vamos falar hoje? Deus falou claramente essa semana com o irmão Humberto: eu não poupei ninguém. Para alguém ser abençoado, para alguém ser honrado, ele vai ter que ser aprovado em paciência. Eu não poupei ninguém. Eu falei: Senhor, isso no início da semana, não estou entendendo, o que o Senhor quer falar com isso? E eu trabalhando, e falando com o pai, trabalhando, e às vezes ficou só nisso. Eu não poupei ninguém. Aí, num certo momento, ele falou assim: veja a vida do meu filho, estude a vida do meu filho. Aí eu comecei a estudar a vida de Jesus. Por que Deus cobra de mim e de você paciência? Porque eu fiz essa pergunta: Senhor, por que a campanha nós termos paciência, esperar com paciência no Senhor? Por que o Senhor mostrou inúmeros exemplos da palavra do Senhor, das pessoas que tiveram paciência? O que o Senhor quer dizer com isso? Por quê? Ele falou claramente: eu cobro, eu exijo paciência para que as pessoas não pulem as etapas, para que as pessoas sejam aprovadas. Aí eu passei a exercitar na minha vida natural. E um exemplo simples de mim, que fui atleta de mirim até profissional, e a minha família, minha esposa está aí que sabe disso. Então Deus me deu o exemplo do esporte. Falou: Humberto, tem como você, mirim, com 8 anos, jogar no Beirão de Esporte com todo mundo que tem 18, 22, 25? Não. Por que não tem? Porque você tem que amadurecer. Você tem que ser mirim, você tem que ser infanto, você tem que ser infantil, você tem que ser juvenil, você tem que ser júnior, até chegar no profissional. Aí você não pulou nenhuma etapa, aí você vai estar maduro. É por isso que eu cobro paciência, porque se nós não tivermos paciência, nós vamos querer sair de mirim para ser profissional. Não tem jeito, porque nós não seguimos as etapas, aí nós vamos estar deficientes. Não tem como a minha neta, que nasceu há alguns meses, sair do ventre da mãe e andar de bicicleta. Não tem jeito, ela vai ter que ficar no colo, ela vai ter que engatinhar, ela vai ter que andar, comer papinha, tudo tem o período de aprovação. Se nós pularmos uma etapa, a gente perece. Escola, por que na escola tem faixa etária? Por que o menino de 8 anos não pode estudar com de 15? Ele tem que ir para o maternal, eu não sei mais a sequência de escola, que tem muitos anos, mas a maternal, o prezinho, o primeiro ano, e assim vai. Todos nós temos que passar todas as etapas, mas quem é impaciente pula as etapas, e a bênção que Deus tinha para nós, fora da hora, nós aprendemos os outros cultos, que é maldição. Aí Deus falou para mim: vai na vida do meu filho. Aí eu comecei a pesquisar a vida de Jesus. Lucas 2,52, lá fala que Jesus estava no meio dos doutores. Jesus estava no meio dos doutores e ele estava ensinando. E Lucas 2,52 fala que Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus Cristo crescia, se fortalecia e se enchia de sabedoria de Deus com 12 anos. Então ele estava seguindo as etapas que o pai precisava para que ele fosse maduro. Mas peraí, eu sou filho de Deus, então eu já vou sair de filho de Deus e vou direto para o Getsemane. Até Jesus teve que passar todas as etapas. Por que eu e você quer pular? Não funciona. Então Jesus estava crescendo na graça e no conhecimento, e os doutores na lei ficaram maravilhados com a sabedoria de Jesus com 12 anos. Só que aquele cara foi batizado, teve que batizar. Aí ele chegou diante de João e falou: João, me batiza. João questiona ele, fala: peraí, o senhor que é o Filho de Deus e você vem a mim? É você que tem que me batizar. O que Jesus falou para ele? Convém que se faça a justiça, convém que seja feita desta forma. Eu tenho que passar pelo seu batismo de João Batista, o batismo do arrependimento, porque depois eu, Jesus, vou instituir o batismo da salvação. Mas convém que eu passe por essa etapa. Não é porque eu sou filho de Deus que eu sou melhor que alguém. Eu tenho que passar
por essa etapa também. Com quantos anos Jesus foi batizado? Quanto? 30, eu não ouvi daí do banco. Jesus não foi batizado quando nasceu, com 12 anos, com 30 anos. Existem várias versões do batismo de Jesus. Fala que ele foi batizado com 30 porque José tinha morrido, ele tinha que assumir a família. Fala que ele foi batizado com 30 porque era a maioridade do povo de Israel na época, e ele só seria respeitado com a maioridade natural e por consequência a maioridade espiritual. Mas isso não vem ao caso. Mas com quantos anos que ele foi batizado? Com 30. Mas peraí, eu sou filho de Deus, por que eu vou esperar 30 anos para cumprir alguma coisa? Eu tenho que cumprir agora. Eu tive com uma ovelha do rebanho essa semana, me relatando uma bênção. E quando ele recebeu a profecia, ele ficou irado. Agora a profecia está cumprindo, ele está maravilhado. Essa ovelha estava um dia em algum lugar, ele não me contou aonde, nem quando foi dada a profecia. Mas ele estava em algum lugar com a bispa, e a bispa, que essa pessoa, olhou nele, chegou nele e falou assim: fulano, você vai receber uma bênção maravilhosa com 46 anos. Aí ele falou: mas peraí, eu tenho tanto? Nossa, isso vai demorar demais da conta. Ficou irado. Para quem me dá essa profecia hoje? Hoje essa pessoa está com os 46 anos. Hoje essa pessoa está com a bênção que a mãe na fé deu para ele há trocentos anos atrás. Então a gente quer que a bênção cumpra na hora que ela é revelada. Nós aprendemos nos cultos para trás que tudo dura 10, 12, 30 anos. De Jesus não foi diferente, para mim e para você também não será. E essa ovelha do rebanho teve a promessa da nossa mãe na fé e está se cumprindo agora no tempo determinado por Deus. Na hora a pessoa ficou até irada, mas não é possível demorar tantos anos. Só para vocês terem noção, demorou mais de uma década, para ver o tanto que a profecia era longa. Mais de uma década. Aí falou: mas não, eu tenho tantos anos, a profecia vai vir com 46, vai esperar isso tudo? Teve que esperar e está recebendo a bênção agora e está feliz. Porque bênção na hora, a promessa na hora é bênção, promessa fora da hora é maldição. Então Deus cobra de nós paciência para quê? Para que nós não venhamos pular as etapas que Ele tem para nós. Mas Deus não estava satisfeito não. O filho dele tinha que ser provado. O filho dele tinha que ser tentado. Você sabe o que é tentação? Eu anotei do pai dos burros para nós, do Aurélio, do dicionário, o que é tentação. Tentação é um impulso. Tentação é um estímulo. Tentação é o desejo violento. Aí as pessoas pensam que tentação é só para o mal. E que tentação é só na área sexual. Não. Você pode estar tentado agora a comprar uma Ferrari zero. Uma tentação boa. Você vai dar conta de pagar a Ferrari zero, o imposto dela, emplacamento? Mas é uma tentação boa. Então a tentação é para o bem e para o mal. Então Jesus foi tentado no deserto. Para quê? Para que ele fosse também em tudo experimentado. Então o Filho de Deus não é porque era Filho de Deus que ele era aprovado. Eu tive um colega de empresa e ele reclamava, muitos anos atrás, não o vejo há muitos anos, e ele clamava para mim: Humberto, eu não entendo por que as pessoas, filho de um dos fundadores da empresa que eu trabalho até hoje, então tem dinheiro para sapecar pouco, como diz o ditado popular. E ele, filho de um dos fundadores dessa empresa que é multinacional, virava para mim e falava assim: Humberto, eu não entendo por que as pessoas não me respeitam. Eu sou o fulano de tal, filho do Beltrano de tal, por que ninguém me respeita? E eu falava para ele: porque você não dá o respeito. Você não trabalha como seu pai, você não empenha como seu pai, você não dedica como seu pai, você não tem a transparência do seu pai, você é totalmente diferente do seu pai. Eu sou seu amigo, mas você não dá o respeito. Não é porque você tem uma assinatura beltrana que você fez por merecer, você tem que fazer por merecer. Então não é porque a gente tem um nome ou um sobrenome que nós estamos prontos. Jesus era o Filho de Deus, só que ele teve que passar pelas etapas, para ele ser aprovado também em paciência, porque como que nós poderíamos cobrar dele se ele não foi aprovado? Então por isso que Deus quer de mim e de você paciência, para que nós possamos vencer as etapas como Jesus venceu.
Mas certa feita, Jesus na festa de casamento, todo mundo festando, tá bom demais. O que aconteceu? Acabou o vinho. Acabar o vinho numa festa judaica é o quê? Maldição. Acabar o vinho num casamento judaico é maldição. E a mãe de Jesus prontamente chegou: meu filho, acabou o vinho. Você lembra o que Jesus respondeu? Mulher, o que tem eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Então quer dizer, tudo é no tempo de Deus. Só que ele falou e ela ficou caladinha e falou: pô, não vai ter jeito, né? Eu vou ter que exercer o que o meu pai me deu agora. E nós sabemos que transformou a água em vinho. E a festa continuou. Então tudo na vida tem etapa. Tudo na vida tem etapa. Se nós pularmos um degrau, vai fazer falta, vai fazer diferença. Eu lembro na escola ainda, no primeiro, segundo, terceiro ano primário, quarto ano primário, não sei como é que fala hoje mais, as mães comentavam, e eu sempre fui muito observador: mas por que o fulano tem mais dificuldade que o Beltrano? Ah, porque ele não fez o pré, ele não fez o maternal, então ele está menos experiente que os coleguinhas tudo da sala, porque pulou etapa. Se nós pularmos etapa, nós vamos ficar para trás. Mas então, eu quero a promessa hoje. Não, o irmão, exemplo do nosso ministério, o irmão da nossa casa recebeu a promessa, agora que está cumprindo, já passou mais de uma década. Então nós temos que ter essa paciência de esperar que aquilo se cumpra no tempo de Deus e não no nosso tempo. Por isso que dói, porque a gente quer que cumpre na nossa hora. Então quer dizer, e qual que é o lema do nosso ministério? Sermos o quê? Semelhança de Cristo, Romanos 8, 29. Então, para ser semelhante de Cristo, nós temos que crescer todos os dias na graça e no conhecimento, nós temos que respeitar o batismo, nós temos que ser aprovados em todo tipo de tentação, e nós temos que saber a hora que Deus vai nos usar, porque aí vai se cumprir. Por isso que agora a gente entende a declaração do salmista. Agora a gente tem uma noção do que Davi dizia. Vamos lá, no Salmo 23. Olha o que Davi diz para o Senhor. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Olha o que Davi, a pessoa que entende o que Deus tem para ele, é maravilhoso. Davi disse para Deus: o Senhor é o meu pastor, Jeová Raá, o meu dono, e nada me faltará. O Senhor vai fazer eu passar em pastos verdejantes, vai me conduzir por águas tranquilas, vai restaurar o meu vigor, vai me guiar pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu, Davi, ande pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é o meu pastor, o meu dono, e o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado, Senhor, é o que me protege. Prepara para mim um banquete à vista dos meus inimigos, me honra, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A sua bondade, a sua fidelidade, Senhor, me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Diga glória a Deus. Pode assentar. Então agora nós entendemos o que Davi disse: o Senhor é o meu dono. Se o Senhor é o nosso dono, nós não temos nada. Se o Senhor é meu dono e seu dono, é do jeito dele, na hora dele, no tempo dele. Então o versículo Salmo 23 é lindo para estar nos painéis dos carros. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que Davi está falando: o Senhor é o meu dono e nada terei falta. O Senhor que manda na minha vida. O que o Senhor declarar e falar é o que eu vou fazer. Então nós temos que entender que para nós sermos honrados, temos que ter paciência nele, declarar ele como dono.
E aí sim, tudo cumpre na minha vida e na sua vida. Só que quando nós queremos estar no controle, a gente perece. Porque a palavra nos ensina, né? Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele vai ficar só. Mas se cair e morrer, ele vai dar muito fruto. Então nós temos que aprender que para nós termos paciência no Senhor, para nós sermos aprovados em paciência, nós não podemos mais pular nenhuma etapa, e nós temos que estar cada dia mais tendo o Senhor como Raá, como nosso dono, como aquele que é o dono da nossa vida, e não vivemos, o que a palavra diz? Que não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós, e a vida que nós vivemos na fé do Filho de Deus. Então, quando nós conseguimos pôr esse versículo em prática, nós passamos a ter paciência. Tanto faz o rio subir quanto o rio descer. Agora, se nós não tivermos paciência em Deus, tudo nos aflige e tudo nos deixa angustiado ou ansiosos. Fique de pé para a gente concluir a mensagem. Abra sua Bíblia em Marcos 10, 29. Quem está entendendo diz amém. Marcos 10, 29. Vamos ler o 28 para melhor compreensão. Marcos 10, 28 e 29 diz: Pedro pergunta a Jesus: e nós deixamos tudo para te seguir, abrimos mão de tudo, o Senhor Jesus é nosso dono, o que a gente ganha com isso? O Senhor sendo nosso dono. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, Pedro, que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais nesta vida, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguirão, e na vida futura e na vida eterna, porque muitos são os primeiros, e os últimos serão os primeiros. Amém? Então, aquele que entender o que Jesus tem para ele, ele será riquíssimo, porque nesta passagem, essa passagem fala do jovem rico, e Jesus fala para ele: porque eu quero te seguir, e eu não mato, não roubo, não adultero, não prostituo, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus sabiamente falou: pega tudo que você tem, vende e segue-me. Ele achou que o que ele tinha era muita coisinha. Aí Jesus falou: se ele tivesse semeado, ele teria no mínimo 100 vezes mais. Então, se nós obedecermos o nosso Senhor, o maior investimento que tem é na casa de Deus, não é no ouro, não é no dólar, não é na caderneta de poupança. Quanto mais investirmos em Jesus e tivermos paciência nele, receberemos cada dia mais em casas, carros, fazendas, e nessa vida e na vindoura, em nome de Jesus. Então vamos orar. Ó meu Senhor, Paizinho querido, nós te amamos, louvamos, adoramos e bendizemos o teu santo nome. Toda honra, Senhor, toda glória, toda oração e adoração é dada a Ti, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de ser louvado, exaltado e engrandecido. Abra as portas dos céus, abra a janela dos céus, receba, Senhor, as nossas orações, receba, Senhor, o nosso clamor. Pai querido, Pai amado, retire de cada um de nós toda a ansiedade, não deixe nenhum de nós pularmos nenhuma etapa, Senhor, para não sermos derrotados, porque o Senhor falou claramente essa semana, que o Senhor não poupou e nem poupará ninguém de ser aprovado, porque o Senhor, Paizinho amado, nos concedeu o teu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas conquiste a vida eterna. Mas o Senhor também provou e aprovou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que não usurpou ser igual a Deus, mas pelo contrário, ele se esvaziou da sua forma divina, se
se fez homem pobre, para que cada um de nós fôssemos riquíssimos. Por isso que o véu foi rasgado, e cada um de nós temos livre acesso ao Senhor, e tudo que nós ligarmos nesta terra é o que será ligado nos céus, e tudo que nós desligarmos nesta terra, verdadeiramente é o que será desligado nos céus, porque as orações dos teus justos, dos seus fiéis, são poderosas e eficazes em seus efeitos. Então te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque se não fosse a tua misericórdia, todos nós já teríamos sido destruídos, mas a tua misericórdia tem renovado sobre as nossas vidas e sobre este santo ministério a cada manhã. Nós te amamos, te louvamos e te agradecemos. Amém e graças a Deus.